Stalinismo e o socialismo soviético. É muito difícil avaliar a experiência do socialismo soviético sem a presença de Joseph Stalin, que viveu entre 1878 e 1953. Alguns autores alegam que os ideais da Revolução de Outubro de 1917 foram desvirtuados por ele. Outros o dissociam da tradição bolchevique, enfatizando sua personalidade doentia. O estudo de sua trajetória e do stalinismo, no entanto, desmente tais versões. Stalin iniciou na política como um típico militante bolchevique. Na Geórgia, país onde nasceu, atuou na clandestinidade, incitando greves, promovendo comícios e assaltando casas comerciais para financiar atividades revolucionárias. Sua fama de militante ficou tão conhecida que o Lenin, que viveu entre 1870 até 1924, o chamou para compor o comitê central do recém-fundado Partido Bolchevique. Stalin era editor do jornal do partido, Pravda, que significa verdade. Sua participação na Revolução de Outubro, no entanto, é pouco conhecida. Com a tomada do poder pelos bolcheviques, ele foi indicado para assumir o cargo de comissário do povo para as nacionalidades. Em 1922, o Lenin o indicou para o importante cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Quando Lenin sofreu o primeiro derrame, em 1922, Stalin já era o homem forte do partido. Lenin e outras lideranças, como Leon Trotsky, que viveu entre 1879 e 1940, jamais se interessaram pelo dia a dia da administração. Eram líderes políticos intelectuais. Assim, couberam a Stalin a direção da burocracia estatal, a organização do partido e a relação com as demais nacionalidades da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin nomeou pessoas de sua confiança para os cargos na administração e no partido. Discretamente foi acumulando poder. Com a morte de Lenin, em 1924, houve acirrada disputa pelo poder, sobretudo entre o Stalin e o Trotsky. Stalin, que sempre concordou com Lenin, saiu vencedor com o apoio do Partido Comunista. Trotsky, além de ter divergido de Lenin várias vezes, levantava entre os bolcheviques o receio de que, por sua liderança e inteligência, pudesse se tornar um ditador. Stalin, portanto, visto como autêntico bolchevique leninista, assumiu o poder no país em 1929. Stalin não era, portanto, estranho ao bolchevismo, mas alguém que ascendeu ao poder exatamente por ser um deles. Em seus últimos anos de vida, Lenin deixou uma série de pequenas notas, conhecidas como o Testamento de Lenin, denunciando as brutalidades de Stalin e o perigo de ele acumular tantos cargos. Por isso, afirmava que ele deveria ser removido das funções. Após a morte de Lenin, o documento veio a público. Stalin, então, pôs seus cargos à disposição do partido. Porém, como contava com a lealdade da maioria, foi confirmado em sua posição. Então, os grandes debates. Os bolcheviques foram vitoriosos em outubro de 1917, mas logo tiveram de enfrentar uma ampla coalizão de forças leais ao czarismo deposto. Entre 1918 e 1921, o país foi assolado por uma guerra civil. Os campos foram devastados, o setor industrial foi paralisado, o desemprego aumentou e faltavam alimentos nas cidades. Estima-se que o número de mortos tenha alcançado uns 15 milhões nessa fase. Diante dessa catástrofe, Lenin instituiu uma política econômica que ficou conhecida como comunismo de guerra. Entre as medidas constava a requisição forçada de alimentos nas fazendas, a estatização da economia, a suspensão da economia de mercado, a militarização do trabalho nas fábricas e o fim das atividades dos conselhos de operários, os sovietes. Em 1921, pôs fim ao pluripartidarismo, impondo o regime de partido único. Observe que em 1918 o Partido Bolchevique mudou de nome e passou a se chamar Partido Comunista da União Soviética, o PCUS, PUCS. Em 1922, a Rússia integrou-se a outros países da região, compondo um bloco que passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Observe que na disputa pela liderança do partido estavam duas visões distintas que refletiam as visões de mundo e do futuro do socialismo de suas principais lideranças, o Trotsky e o Stalin. Para Trotsky, o caráter da revolução deveria ser permanente e internacional a fim de inspirar outras nações no caminho do socialismo. A intenção era formar um bloco de países de orientação socialista dispostos a cooperar entre si. Já Stalin acreditava em um foco nacional, uma construção do socialismo em um único país, desenvolvendo ao máximo sua capacidade produtiva. No entanto, a polêmica deve ser relativizada. Trotsky nunca negou a possibilidade de construir o socialismo no país, nem Stalin recusou o caráter internacional da revolução. Tratava-se mais de uma questão de ênfase do que de recusa, além da rivalidade política entre os dois líderes. Com o fim da Guerra Civil, Lenin recuou do comunismo de guerra e adotou a chamada nova política econômica, a NEP, com um retorno limitado à economia de mercado, a devolução de algumas empresas estatizadas e a admissão de investimentos estrangeiros. Contudo, no Partido Comunista havia grande insatisfação com a NEP.
Afinal, o objetivo da Revolução era restaurar e administrar o capitalismo. Com a morte de Lenin surgiram os grandes debates. Quais os caminhos a serem seguidos para alcançar o socialismo? Uns defendiam a economia camponesa, outros a industrialização. O financiamento seria realizado com tributos cobrados dos camponeses, que arcariam com os custos da industrialização. O que os bolcheviques passaram a chamar de construção do socialismo era, em primeiro lugar, coletivizar o campo. Em seguida, instituir a industrialização acelerada.